Estratégias Vitoriosas, aula 4. Nós chegamos ao capítulo 3 desse livro. Você sabe, eu não te chamo aqui para ler o livro, mas o livro e os temas são bases fortes para nós trazermos aqui, da parte de Deus, palavras de ajustes para crescimento e capacitação espiritual, para a honra e glória dele mesmo. E eu já começo com uma remissão. Aqui na página 59, é o capítulo 3 do livro. Depois de nós termos caminhado nessas 3 aulas primeiras, vale a pena você acessar depois, todas elas já estão no canal de missões do YouTube, e fazer uma ligação e ver como todos os temas e os subtemas vão se encaixando à aula de hoje. Nós então já na página 59, o apóstolo ele começa com Marcos 9, 23, que é um texto que diz: tudo é possível ao que crê. Crê em quê? Romanos 10, 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, irmãos, se não houver conexão com a palavra, a fé vai ficar inoperante. Esta ilustração que eu fiz com a máquina fotográfica, tão possante, mas que qualquer um que não tiver, inclusive eu mesmo, vou ter que fazer lá uma faxina nos meus guardados, porque eu gosto muito dela, para achar o carregador, porque imagine, está lá encostada, estava guardadinha, eu nem lembrava dessa máquina. No outro dia, dando uma arrumação, encontrei. Imagine, utilizada, só porque eu não sei onde está nem o carregador. Sabe por quê? Eu deixei ela de lado. Tem muito crente que deixa a vida espiritual de lado, perde o contato, perde a conexão, perde a ligação. Você tem a fé, Deus te deu. Outra remissão, você vai para o céu. Isso aqui nunca vai deixar de ser uma máquina fotográfica. Ela é uma máquina fotográfica, assim como você é um salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8, outra remissão. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos. Vamos na comentada Bispo Daniel Anacleto? Pelo fabricante, és uma excelente máquina fotográfica. Estão vendo a ilustração? A ilustração, ela vai te ajudar a nunca mais se esquecer disso. Você é uma máquina fotográfica potente. Por que não está funcionando? Deixa eu trazer para cá, para não parecer que eu estou acusando você. Nós somos uma máquina fotográfica potente. Por que muitas vezes nós não funcionamos? É porque o dia a dia, a rotina, imagina. Estar vivo é lutar. E acredite, a tua maior luta é contra a sua própria carne. Então há uma necessidade de nós termos esta máquina que somos nós, somos salvos. Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Então nós já somos alguém que temos a fé, porque Deus já programou-nos para isso. Então, diga: eu sou salvo, eu sou a máquina de Deus, mas eu preciso alimentar esta máquina. E a tua conexão é a Bíblia Sagrada. Aqui está o cabo de conexão. Porque a carne, ela só vai trabalhar na área da derrota, do desânimo. Outra remissão é João 16, 33. A nossa maior luta, a nossa primeira luta a vencer todos os dias, chama-se desânimo.
Jesus alertou, ele é superar aflições. Por que nós somos, outra remissão, Romanos 8,37? Em todas estas coisas mais do que vencedores. Agora, depois dos 60, eu entendo mais esse versículo, vencedores, né? Mesmo as dores, eu digo, não recebo, vamos embora. Imagine se a gente se deixar levar. Eu dizia agora há pouco, comentava com as nossas amadas ali, ao chegar na igreja hoje. Bispa Gilda é um exemplo maravilhoso aqui, olha, conosco. Quando a Bispa Gilda tomou aquele tombo, que eu recebi a notícia, que soube que ela caiu sentada, bateu com o cóccix, fratura na bacia. Meus irmãos, ela já fez 50 anos há muito tempo, tá? Eu nunca vi a Bispa Gilda confessar derrota. Num tempo recorde, ela estava aqui conosco, caminhando já, ainda de moletas. Domingo, quando o apóstolo lançou, disse, largue as moletas, ela é do lugar dela. Eu nem vi você ir lá à frente, não foi, né? Imagina, o crescimento desse, ela recebeu lá do lugar dela. Ela recebeu. Está aqui, ó. Hoje, caminhando normalmente, nem mancando está. Irmãos, Deus opera mesmo na vida daqueles que estão conectados. Não é sensacionalismo, não, é fé, é palavra, é bom ânimo, é vencer a maior, primeira, grande batalha que, olha, vou me envolver, que todos nós temos, o desânimo. Eu tenho a certeza, eu olho nos olhos aqui de cada um que está aqui hoje, eu tenho a certeza que cada um dos senhores e das senhoras teria um motivo, cada um aqui teria motivo mais que suficiente para ter ficado hoje na cama, deitado, se lamentando. Todos. Mas vocês são mais do que vencedores. Quizá você aí pela internet que já consegue também fazer da sua terça-feira a sua escola de capacitação e crescimento espiritual. Imagine um dia que, secularmente falando, irmãos, acreditem, eu não teria a mínima condição de estar aqui se eu fosse alguém preocupado com as minhas condições empresariais. Não poderia estar aqui. Mas ainda tenho uma empresa na área de seguros, ainda tenho lá, está lá. Mas é Deus que toma conta para mim, porque eu tenho o chamado ministerial e eu coloquei já em primeiro lugar esse chamado ministerial. Eis-me aqui. Então, bom ânimo. Bom ânimo. Se você tem bom ânimo, você acessa o mais que vencedores. Jesus disse lá em João 16:33, volta lá, Joás querido, olha, eu venci o mundo. Esta garantia, na capa do livro, tá? Vamos lá na capa. Olha, estratégias humanas, emocionais, físicas e espirituais, usadas com a sabedoria divina, levam à vitória. Onde está a sabedoria divina? Está no cabo que vai trazer a energia à nossa fé, que vai energizar a nossa fé, a nossa máquina fotográfica, que o mundo vai olhar e vai dizer, epa, você aperta o botãozinho aqui, ó, aperta que nada acontece, né? Essa aqui não. Essa aqui não. Mas se achar o cabo, você vai ver que foto linda tira essa máquina. O cabo está aqui. As estratégias estão aqui. Porque nós precisamos bom ânimo. Porque senão, irmãos, João 10:10, que a minha amada esposa citou, inclusive hoje no momento de louvor, Jesus disse, o ladrão vem, era um alerta. Vem para roubar, matar e destruir, é uma constante. Que forma esse ladrão vem? Vem com os dardos, vem com as dificuldades. Nós estamos aqui, a nossa carne é fraca mesmo. Então há uma sensibilidade. E o desânimo, acreditem, é algo inerente à nossa existência humana. É tão forte o desânimo, que Jesus disse que nós só precisaríamos ter bom ânimo.
nessa conexão com João 16:33, vamos misturar. Aí você coloca versão revista atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada Bispo Daniel Anacleto, João 10:10, João 16:33. Estas coisas vos tenho dito. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Está vendo a conexão dos dois versículos? Os dois textos? O que Jesus tinha dito? O que ele vinha dizendo? No mundo passais por aflições. Isso vai gerar aflição a você. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. É uma força sobrenatural em relação à nossa potência na carne. Na carne, somos pó, irmãos. Frágeis demais, sensíveis demais. Aí ele disse, mas tem de bom? Mas estejam conectados, mas estejam com a fé alimentada pela palavra. Romanos 10:17, é a terceira, que foi a nossa primeira remissão, olha. A fé vem. A fé vem é o que? É a alimentação da fé. Sabe, são as vitaminas, né? Finja que você é um fisiculturista e aqui é aquela sua loja, já viu as lojas de, como é que chama o nome daquelas lojas que vendem suprimentos alimentares, né? Nós precisamos de suprimentos alimentares, vitaminas, precisamos, irmãos, porque é o espiritual que vai nos trazer toda essa realidade aqui. Então, diante das promessas de Deus, que é o nosso tema de hoje, se não tem conexão, se não está ligado, desculpe, as promessas vão continuar sendo promessas. Porque elas já foram dadas, elas já foram liberadas, elas já foram consumadas na cruz do Calvário, elas já estão à nossa disposição, e o crente, que é crente, vai continuar dizendo, oh Senhor, manda, derrama, manda, Deus faz. E Deus disse, já derramei, já mandei, já fiz, você que não obedece. Manda Senhor, Deus diz, já mandei. Obedece, meu filho. Então, diante das promessas, bispo, conexão, diga conexão. O apóstolo, ele diz aqui depois, lançamos a nossa confiança. Há ainda 3 atitudes importantes. Então ele destaca aqui na página 59 3 atitudes. Ele diz, primeiro, prosseguir sempre em frente. Ele usa Filipenses 3:12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Paulo aqui está se referindo à carne. Nossa carne caminha para uma perfeição. Qual é a perfeição que nós atingimos? É o momento que se interrompe o nosso elo aqui nesta terra, irmãos. Momento em que Apocalipse diz, descansou de suas obras. Momento que todos nós partimos para a glória. Então, atingimos a perfeição quando? Quando se interrompe esta nossa ligação aqui. Aí vamos para o momento do arrebatamento, o momento em que todos vamos ser transformados e tal, vamos para a glória, ok. Mas o que nos interessa tratar aqui, e acreditem, o povo de Deus perde muito tempo querendo saber como vai ser, e esquece de viver como é. Pare de perguntar como vai ser, viva o como é. Pare de querer ir para o céu tão rápido e aprenda a trazer o céu para a terra. Então, caminho, quer dizer, eu sei que eu tenho essa perfeição. Não que eu já tenha obtido, ou seja, eu preciso vencer o bom ânimo. Ou, desculpe, preciso vencer o desânimo. Eu preciso viver o bom ânimo. Diga, vencer o desânimo é viver o bom ânimo. Esse é meu desafio. E aí ele disse, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado
por Jesus Cristo. Então, ele está dizendo, eu tenho um alvo, ninguém vai me segurar. Segura essa palavra, o alvo, o teu norte, a tua conexão. Depois do segundo, esquecer o que ficou para trás. O versículo 13, ele reforça dizendo, quanto a mim não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Quer dizer, Paulo está reconhecendo a sua debilidade na carne, a sua impotência na carne, mas está também reconhecendo que a promessa de Deus, da salvação que está nele, ele é a máquina fotográfica, dá a ele condições de avançar e que ele não pode ficar. Lembra quando eu falei sobre isso logo no início desse estudo? Eu disse, há um perigo muito grande com as coisas que ficam para trás, com o dia de ontem, que são os lamentadores, aqueles que ficam vivendo o sofrimento do dia de ontem, mas também aqueles que ficam contemplando, o contemplativo, aquele que fica dizendo, mas ontem foi tão bom, eu já fiz isso ontem, hoje eu quero uma rede preguiçosa para deitar. Irmãos, nosso chamado é avançar. Se você conquistou algo muito grande ontem, hoje já não é grande. O que era novo ontem, hoje não é novo, se você não conseguir melhorar isso. É um desafio, é como se você fosse um atleta, que Paulo nos compara a isso. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, para a gente entender de vez por todas que daqui para frente, muito tempo, né? A irmã Cleusa nem conhece essa paródia, conhece, irmã Cleusa? Bispo Daniel Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser crente, a sua carne não vale nada, nada. Então, este reconhecimento, e Paulo aqui, olha, remissão de 1 Coríntios 9, 26, diz, assim corro, que nós temos uma corrida, o atleta é assim, ele compara a vida do atleta, ele diz, assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas o 27, mas, viu uma coisa faço qual é? Ele diz, esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Cuidado, tem mais pregadores desqualificados por aí do que você imagina. Muita atenção, muita calma nessa hora. Qual é o sinal maior, bispo? A humildade, a verdadeira humildade. Aqueles que abaixam a cabeça, aqueles que se submetem, esses são o sinal, né? Esses são aqueles que têm o sinal realmente da visão da graça de Deus na sua vida. Reconhecem que precisa de uma qualificação que não tem nada a ver com a força da carne, é uma qualificação espiritual. E Paulo disse, então, eu reduzo a escravidão. Então temos que ter muito cuidado, porque senão a carne vai às vezes nos atrair, tanto no polo negativo quanto no positivo. Isso é muito interessante. Uma vez um rei, um grande rei, muito tempo que eu não conto essa ilustração, mas é muito importante. Nós estamos diante das promessas de Deus, irmãos. Não podemos sair de um tema desse e apenas as coisas continuarem, muita gente aí continuar esse ciranda, um domingo está muito forte, no outro dia já está rastejando. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora do Bom Parto que me socorra, né? Diria o bom católico. Porque vou te falar, são dores de parto que um pregador sente às vezes ao ver comportamento de pessoas que já eram para estar anos-luz na vida espiritual e ainda estão aí passando por situações que realmente não são necessárias para quem vive a graça de Deus. Precisa entender que essas estratégias de Deus, elas têm que ser tem que haver uma atenção, tem que haver uma vigilância muito grande,
Porque senão a carne te leva, às vezes, ao quê? A um sentimento de soberba com aquilo que você fez ontem, você começa a se achar o tal. E eu estaria aqui hoje, eu dizia, já preguei, vi quase 30 anos. Imagine, eu não estou aqui obrigado, se eu chegasse para o nosso apóstolo, esse apóstolo, sabe, eu estou precisando aqui trabalhar um pouco mais na minha área de seguros, na minha corretagem e tal, o senhor sabe, são mais de, às vezes eu fico, a minha carne, você não tem noção, como às vezes diz, espera aí, você vai jogar, você está jogando fora mais de 30 anos, quase 40, meu filho está com quantos anos, o Tiago? 36, então 40 anos, antes do meu filho, o Tiago, eu já tirava lá o meu curso de corretor, um curso caro, para vocês terem uma ideia, difícil, já trabalhava nessa área, imagina, fui liderar uma corretora de seguros de um banco chamado BMG, na época, era um grande banco do varejo, e eu assumi a corretora de seguros, que estava parada há 2 anos, aqui no Rio de Janeiro, e no final do ano, com menos de um ano, no final do ano eu fui chamado em Belo Horizonte, onde era a nossa matriz, ainda é desse banco, fui chamado a Belo Horizonte porque o Rio de Janeiro produziu mais que Belo Horizonte, onde era a matriz, e que São Paulo, que é o maior celeiro industrial e de negócios, São Paulo, a nossa capital, digamos, aí, financeira do país, irmãos, acreditem. E eu produzi mais que todos eles. Imagine se a minha carne de vez em quando não diz assim, espera aí, vem para cá, vamos tentar aqui, irmãos, imagina, se eu dissesse o apóstolo, claro, mas eu esmurro o meu corpo, e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificados. Mas bispo, já há tantos anos, você já se dedicou, amém, eu estou aqui, irmãos, daqui não saio, daqui ninguém me tira, a menos que Deus fale, sabe, a voz do apóstolo Miguel Ângelo é a voz de Deus para a minha vida, eu sempre digo isso para ele, se Deus falar o coração do nosso apóstolo, Deus terá outra função para mim, vocês estão entendendo? Ainda te falo mais, se falar, confirma na minha vida, porque tudo que Deus fala ao profeta, ele confirma, na vida daquele que recebe a profecia, sabia? Então isso tudo é tremendo, irmãos, eu estou aqui por uma obediência, com uma alegria, com uma gratidão a Deus, com uma honra muito grande de Deus, eu e a minha esposa, a minha família, lógico que eu cuido com zelo, cuido com toda a maturidade que Deus me deu, claro, meus clientes, graças a Deus, não são desapontados, acreditem, eu até digo que eu não tenho concorrente, eu não vejo concorrente, eu faço o melhor, entende? Mas eu vou dizer uma coisa, parece que estou fazendo aqui uma propaganda, né? Estou dizendo para você que eu faço o melhor, mas eu não interfiro no principal, naquilo que é a primazia da minha vida, o reino, a visão que Deus me deu. Deus tem me dado uma visão, claro, através da vida do apóstolo Miguel Ângelo. Então vocês estão entendendo? Isso aqui não é uma aventura, isso aqui é um chamado ministerial. Às vezes eu viajo, às vezes tem lugares aí que eu tenho que viajar que longe, às vezes eu saio de casa numa sexta-feira de manhã, agora, final aqui de novembro parece, não me lembro bem agora, tem uma ida lá em Santa Cruz do Capibaribe, vocês não têm noção, sabe, é Uber, é aeroporto, é carro, um pedaço de jegue, eu não sei mais, né? Irmãos de Santa Cruz do Capibaribe, Bispo Lameque, um abraço, Bispo Ramin, estão aí sempre ligados conosco, mas uma alegria tão grande é o meu chamado, irmãos, olha a honra, porque eles também têm um gasto, um investimento, queremos você aqui, bispo, queremos a diretoria de missões, queremos a sede aqui conosco, amém, eis-me aqui, lá vou eu, uma sexta-feira, às vezes, saio pela manhã de casa, e bem cedo, porque eu sempre, às vezes minha esposa diz, amor, mas, poxa, que sofrimento, eu falo, amor, as igrejas, às vezes, não tem condições de pagar um voo direto e tal, às vezes é um voo de madrugada, eu vou, 4 horas da madrugada, aí, de uma quinta para sexta, então, um dia de trabalho na corretora, todo o dia inteiro, e às vezes chego, e aí, geralmente, só não negocio, geralmente com uma coisa,
tenho que voar terça-feira, no máximo o último voo de segunda-feira, para terça-feira estar aqui. Vocês estão entendendo? Então, Mateus 6, Mateus 6,33, Mateus 6,33 me dá garantias para isso. Ele diz que se eu buscar o reino de Deus, a justiça de Deus em primeiro lugar, diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então eu não poderia, acreditem, irmãos, estar sobre o altar, se eu não acreditasse fielmente, firmemente, em todas estas promessas, nas estratégias de Deus, que a sabedoria de Deus vai me levar, e não estivesse conectado ao cabo de energia, que é a palavra, que são as garantias divinas. Então eu preciso avançar, tenho que avançar. Pensa que a minha carne não diz assim, mas espera aí, você já foi lá umas 2 vezes ou 3, nem me lembro, por exemplo, a Santa Cruz do Capibaribe, que é o que eu estou comentando agora, domingo que vem, né, amor? Acho que é domingo que vem já. Olha, temos gente, o pastor Emílio, a pastora Dânia, toda essa família Paulo Sul ligada aí com a gente, irmão de São Paulo. Domingo que vem estarei em Paulo Sul também. Irmãos, é lá divisa com Paraná, para você ter uma ideia, e Paulo Sul, uma cidade do interior de São Paulo. Estarei lá com os nossos bispos, e às vezes, eu sei lá, acho que umas 4 vezes, acho que é a 5ª vez que eu vou em Paulo Sul, bispado de São Paulo, o bispo Rai vai estar lá com a bispa Renata, quer dizer, não precisaria, porque eu vou lá, irmãos, eu já fui, já tive momentos, inclusive com a nossa amada, saudosa bispa Solange, gloriosos, não preciso voltar. Como não preciso, irmãos? Se Deus gerou no coração dos pastores, da liderança, é uma honra estarei lá representando esse apostolado, suprindo essa carência, às vezes também da presença da sede. Amém, estou aqui, a minha função. Então, irmãos, mas ai de mim, se eu não esmurrar o corpo, não reduzir a escravidão, não acreditar que é o reino de Deus na minha vida, eu vou dizer não. Quiçá você tenha dito alguns nãos aí na sua vida, às vezes questões simples. Não diga não para as estratégias de Deus. Se eu olhasse, irmãos, eu preciso pregar com o meu testemunho. Jesus pregou com o seu testemunho, Paulo pregou com o seu testemunho, o apóstolo Miguel Ângelo prega com o seu testemunho. Às vezes a pessoa olha e vai dizer, poxa, o bispo Daniel é o que? É vanglória, está pregando, está querendo aparecer. Não, irmãos, eu estou pregando com o meu testemunho. Porque se eu fosse olhar para uns e outros, que eu não olho, graças a Deus, gente que às vezes diz, está indo passear. Já teve gente, quando eu voltei, às vezes, de uma viagem cansativa, como é que foi o passeio? Sabe? Se eu olhasse para isso, irmãos, isso aí é o agradável, é o mínimo, tá? De coisas, de afrontas que a gente recebe. Talvez você tenha recebido uma afronta, às vezes é um familiar, às vezes é um ente querido, às vezes uma pessoa de onde você menos espera, às vezes vem uma afronta. Você tem que ter um olhar, é o terceiro. Então, primeiro, prosseguir sempre em frente, porque tem gente que diz assim, não, eu vou dar um cavalo de pau, dá um cavalo de pau de 360, continua andando, mas está voltando. É prosseguir em frente, atenção, eu vou viver uma virada, cuidado com a virada, irmão, ficar virando, para na direção contrária ao perigo. Eu tenho dito aqui, irmãos, eu nem gosto de recomeços. Amém, se você precisa recomeçar hoje, recomece agora, mas recomece da forma certa, para você não ter que ficar recomeçando todo dia. Recomeçar dá muito trabalho. Não é para recomeçar, é para avançar. Então, depois esqueceu que ficou para trás, né? E depois olhar apenas para o alvo estabelecido. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, o que me amarra nesse versículo é essa frase, depois da vírgula. Porque ele diz que prossegue para o alvo. Ok? O alvo é Cristo.
O alvo é a salvação eterna, o alvo é saber que nós somos da fé, que nós somos máquinas potencializadas por Deus. Diga, eu sou uma máquina potencializada por Deus para viver as vitórias que estão alinhadas à sua estratégia, as estratégias bíblicas, cuja conexão é no eixo espiritual. Então você prossegue com essa visão, você sabe que é um prêmio, então como você prossegue? Ele disse, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então é como você prossegue, como você prossegue, como você vive, como você pratica a tua vida nesta terra, a tua vivência, o teu viver em Cristo, com uma soberana vocação. O prêmio é da soberana vocação. Se eu tenho um prêmio da soberana vocação, eu tenho que me comportar com soberana vocação. Está escrito, irmãos. Mas a pessoa está a vida toda agitadinha, para lá e para cá, querendo dar o seu próprio jeito. Salmo 46:10 é o grande conselho. Diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então são os eixos de segurança. O apóstolo vai aqui mostrando, inclusive com relação à oração. Eu não vou ler, só comentar aqui esses momentos que o apóstolo, depois você deve ler o livro, claro, e rever essas aulas todas, até o final da próxima semana, esta aula provavelmente já vai estar disponível também, e ver como isso tudo traz esse reforço para a nossa vida espiritual. Porque até a oração, irmãos, às vezes a pessoa diz, mas a minha oração, Deus não responde, não acontece nada. Até a oração, deixa eu dizer a você uma coisa, tem que ser em linha com a palavra. Se o teu louvor não for em linha com a palavra, se a tua oração não for em linha com a palavra, se a tua vida não for em linha com a palavra, nada que você fizer vai gerar resultados. Lembra? Infrutífero, inoperante, não tem ligação com a bateria, não tem, a fé não está alimentada. Nada acontece. Então o apóstolo vai tratando sobre tudo isso aqui, sobre essa importância da vida de oração e de oração em linha com a palavra, sobre nossa manutenção do bom ânimo. Ele cita, por exemplo, Salmos 86, versículo 7. Olha o exemplo do salmista: no dia da angústia, clamo a ti porque me respondes. Ou seja, quanto mais eu oro, mais Deus responde. Quanto mais Deus responde, mais eu oro. Eu me perguntava, quando Paulo fala orai sem cessar, eu diria, mas como eu dizia, como é que pode, né? Orar sem cessar. Tem duas vertentes esse orar sem cessar. É você, primeiro, orar sem desistir, ok? Orar sem desistir, mas também é você jamais se desconectar da sua vida de oração, ou seja, da confissão em linha com a palavra. A maior oração de um filho de Deus, de alguém que quer viver a graça de Deus, a graça genuína, a maior oração, amados, acreditem, é você viver conectado, você viver ligado a essas verdades da graça de Deus. A tua maior oração hoje, quer ter vida de oração, oração incessante, quer orar sem cessar, você precisa orar em linha com a palavra, você precisa viver em linha com a palavra, você precisa verbalizar a palavra, senão nada acontece.
nada acontece. Então, orai sem cessar. Como é que isso pode funcionar? Efésios capítulo 6, versículo 18. Veja aí para mim, por favor. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Como é que alguém ora em todo tempo no Espírito? Gálatas 5,16. Olha aí, olha o nosso concreto final. Como nós temos que nos postular diante das promessas, das estratégias de Deus, diante das promessas de Deus. Digo, porém, andai no Espírito. Então você anda no Espírito, você vive uma vida constante, em constância espiritual, você vive o bom ânimo, você sabe que a tua vida não tem como dar errado, não tem como ficar, você não fica inoperante, você fica forte e ativo, como disse o meu xará Danielzinho. E aqui na página 71, o apóstolo faz o seguinte comentário: a palavra diz que os próprios filhos mataram Senaqueribe. Olha bem, na conclusão, no fechamento aqui do nosso tema, eu pego esse comentário, porque o apóstolo vem trazendo o exemplo, né, dessa luta que Ezequias, você vê Ezequias, porque às vezes você diz, macha vida, eu estou fazendo tudo certinho, mas as coisas se levantam, ok, irmãos, se levantam mesmo, vão se levantar mesmo. Olha, só passa pela ponte quem quer chegar do outro lado. Vocês estão entendendo? Quando você tem que passar numa ponte muito ajustada, muito, lá na roça a gente chamava de pinguela, né, Joãozinho? Às vezes umas pinguelas, eu desde criança eu aprendi, minha mãe falava, não olha para baixo. Acertou aqui o passo, vai certinho, vai, não olhe para baixo. A pessoa quer olhar para baixo. Não é assim? Eu vou lá na Paraíba, atravessar a pinguela, meu irmão, dá tranquilo. Quase que da largura do pé da gente, às vezes, né? Era uma tora que passava que era uma beleza. E quanto mais você vai... E o que acontece quando você é treinado a atravessar pinguelas? Você fica impressionado que a pessoa chega aqui e já passa correndo, já não tem problema mais. Por quê? Porque está treinado. Agora, fácil não é, só que a pessoa está habilitada. Diga, eu estou habilitado. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios, capítulo 3. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ah, não da letra, mas do Espírito. Então, no Espírito, diga no Espírito. Diga no Espírito, é nós. É nós, é bom ânimo, é avançar. Qualquer que seja a pinguela, irmão, nós vamos passar, ainda vamos passar correndo, vamos avançar. Agora, tem que... Não pode ficar. Agora, se você chega e começa a olhar, olha a pinguela, olha para baixo, olha o troco e diz, tá fino. Quem mandou você atravessar foi Deus? Atravessa, irmão. Atravessa. Mas às vezes Deus diz para você, não atravesse aqui. Você vai andar um pouco para lá e vai atravessar lá. Mas a pessoa quer atravessar aqui. Então ouça a voz de Deus. Todo excesso é reprovável. Estão entendendo? Todo excesso é reprovável. Está na palavra. Deus recomenda, saiu dos lábios do profeta, confirmou no meu coração, eu vou avançar. Eu vou continuar. Sabe por quê? Porque por mais forte como era o exército de Senaqueribe contra Ezequias, Ezequias ouviu Deus, Ezequias estava no comando de Deus. Viu porque eu disse agora há pouco, olha, 40 anos como uma empresa de seguros, não é fácil. Você sabe construir uma empresa hoje no Brasil, não é fácil. 40 anos, outros treinamentos, outras formações, poderia estar aí clinicando como psicanalista,
Poderia estar aí ministrando cursos de segurança do trabalho, várias outras questões, dando laudos técnicos, poderia. Deus tem me separado, cada dia mais sobra menos tempo para todas essas coisas, acreditem, irmãos. O meu tempo é de Deus, Deus tem me falado. Então, ouviu Deus, o projeto é esse, o processo é esse, as estratégias são essas, não negocie com nada, irmãos. Não negocie. Havia aqui então uma conspiração muito grande, exército que não perdia para ninguém, o de Senaqueribe. Mas sabe o que aconteceu? Diz aqui o apóstolo comentando, a palavra diz que os próprios filhos mataram Senaqueribe. Sabe por quê? Porque ele tentou contra o ungido do Senhor. No último parágrafo o apóstolo diz, a Bíblia diz que Deus dá dupla honra, que restitui o que o gafanhoto levou. O inverno passou, a figueira está dando figos, a videira está dando uvas. Irmão, nós estamos vivendo a promessa do ano do grande avivamento. Agora, eu faço uma remissão, tem outros exemplos aqui, não vou ler, não dá tempo, você deve ler na sua casa, repito, mas eu vou aqui direto para Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, para nós encerrarmos e concluirmos. São vários exemplos maravilhosos que temos aqui do livro, claro, você deve depois consultar, mas Hebreus 12, 1 e 2 fecha esse momento, que nós vamos ligar com a próxima aula, que já vai ser um novo livro, graças a Deus, mas concluímos hoje com esses versículos, 2 versículos, Hebreus 12. Leia comigo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Estratégias vitoriosas. Eu sou o bispo Daniel Anecleto, com a minha linda e querida esposa. Esta foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual. Estratégias vitoriosas. Sabemos o que fazer diante das promessas de Deus. Sim, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, que darei, Senhor, em troca de tantos benefícios, que minha alma não se esqueça nenhum deles, que eu jamais fique preso às coisas do passado, não, Senhor, nem sofrendo as dores do passado, e muito menos contemplativo com conquistas do passado. Que eu avance olhando para o alvo, para Jesus, autor, mas também consumador da minha fé. Para o meu Abba Pai, para o meu paizinho querido, com quem eu tenho intimidade, Senhor. Sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Viveremos os melhores dias das nossas vidas, avançando. Porque aquele que para, fica inoperante. Quem não puder voar, corra. Quem não puder correr, caminhe. Quem não puder caminhar, rasteje. Mas jamais fique parado. Porque por mais lento que nós estejamos, ou por mais lentidão que haja, às vezes,
em nossos desafios, nós estaremos sempre à frente daqueles que desistiram e ficaram parados e ficaram inoperantes. Que a tua graça, o teu amor se manifeste, a tua paz, eternamente. Teu Espírito Consolador, na vida daqueles que vão avançar, sempre olhando para Jesus com as estratégias vitoriosas. E o povo mais que vencedor, diga amém, amém, amém. Nosso ministério e participar do desafio de evangelizar o mundo. Presencialmente, no momento da semeadura, coloque um envelope com sua oferta de amor na salva. Temos urnas localizadas no hall de entrada e no hall social que podem ser usadas a qualquer momento para depositar sua semente. Você pode ir ao balcão administrativo para utilizar o seu cartão ou pode acessar o QR Code para Pix, que está nos bancos da igreja e fixados no hall social. Se preferir, por transferência bancária para nossas contas. De forma online pelo site igrejacristovive.com.br, usando o PayPal e o PagSeguro. Em nosso aplicativo que pode ser baixado para o sistema de iOS ou Android. Catedral Cristo Vive. Um memorial ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Soberano, o Todo-Poderoso, o grande pastor das ovelhas. Construída pela visão inspirada por Deus ao apóstolo Miguel Ângelo, com a cooperação dos servos fiéis ao Altíssimo, da Cristo Vive. Sede internacional da Graça de Deus, no Rio de Janeiro, Brasil, onde sonhos se tornam realidade. Venha, envolva-se, participe. A Cristo Vive você, um desígnio de Deus.